Beleza, galera? Vamos continuar aqui então com as questões da FGV para o exame de ordem. E agora a gente vai tratar de um outro assunto. A gente vai começar a falar de código florestal, beleza? Vejam aí na tela. Então, galera, desculpem. Vamos agora tratar aqui do código florestal. E essa questão já foi, esse tema, na verdade, já foi cobrado pela FGV pelo menos 3 vezes, tá ok? E foi engraçado porque eles utilizaram o mesmo nome, que era o tal do João. Nas 3 questões que a FGV abordou esse tema, acho que foram em 3 anos seguidos, ela colocava lá o tal do João. Então ela tem alguma coisa, uma intriga com esse tal de João. E o tema é esse aqui, ó, obrigação propter rem, beleza? Então a gente vai ver a teoria e daqui a pouco a gente volta para a questão. Então olha só, novo Código Florestal é a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, né? Esse é o novo código, é o que trouxe várias inovações, criou tanta polêmica aí, inclusive na mídia, né? Foi muito, muito debatido e é o código que nós temos, né, galera? Agora a gente tem que cumprir o que está determinado na Lei 12.651, mesmo com alguns retrocessos, tá ok? Mas vamos lá, isso aqui que está na tela foi um avanço, né? O pessoal reclama do código, fala que só teve retrocesso, mas não, nós tivemos também avanços. Um deles foi, é o que nós vamos ver agora. Olha só o que diz o artigo 2º. As obrigações previstas nesta lei, né, no Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012, têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. O que quer dizer isso, pessoal? Tem natureza real, né, e que as obrigações são transmitidas ao sucessor. Quer dizer que nós temos aqui uma obrigação propter rem. Ó, obrigação, gravem isso daí, obrigação propter rem, beleza? Obrigação propter rem. Isso aqui já era pacífico na jurisprudência do STJ, tá? Era muito recorrente na jurisprudência e agora eles positivaram isso, tá no texto do nosso Código Florestal, né? Mas vamos traduzir isso aqui. O que significa essa obrigação propter rem? Eu vou anotar aqui para vocês, ó. É aquela que recai sobre uma pessoa em razão de sua qualidade de proprietário ou titular de um direito real sobre um bem. Então, obrigação propter rem é aquela que recai sobre uma pessoa em razão de sua qualidade de proprietário ou titular de um direito real sobre um bem. O que quer dizer isso na prática? Olha aqui para mim, pessoal. É o seguinte, pessoal, imagina a seguinte situação. Você adquire uma propriedade rural, né? Vai lá e tá cheio da grana, né? Tá a fim de comprar uma fazenda para passar os finais de semana e você adquire uma propriedade lá. Beleza. Passa um tempo, chega lá um fiscal, um analista ambiental do IBAMA, por exemplo, e lavra um auto lá de infração, dizendo que você não delimitou a sua reserva legal, que você deixou de proteger, né, as áreas de preservação permanente, você desmatou as áreas ao longo dos cursos d'água, que são as matas ciliares, aquelas áreas em topo de morro, em encostas acima de 45 graus.
enfim, é ao redor de nascente, né, que tem que ter um mínimo de 50 metros, né, um raio de 50 metros. E aí você fala para o fiscal, olha, eu já comprei a propriedade assim, tem nada a ver com isso. Quem desmatou, quem não demarcou a reserva legal foi o antigo proprietário. E aí o fiscal só te responde o seguinte, meu amigo, só lamento porque isso aqui é obrigação propter rem. Toda a obrigação acompanha a coisa. Você adquiriu a coisa, você adquiriu a obrigação. Isso é obrigação propter rem. Quando você adquire um bem, você adquire também o passivo ambiental, a obrigação de recuperar aquele bem. Você não adquire só o que é bom, né? Então você adquiriu a terra degradada, aquela área degradada, você que adquiriu vai ser responsável por recuperar a área. O problema é seu. Depois você que vai lá entrar com uma ação de regresso, correr atrás do antigo proprietário. Mas, de início, a princípio, é você que vai responder. É você que vai pagar a multa, é você que vai lá na justiça responder. É problema seu, por causa da obrigação propter rem. Isso, pessoal, né, mesmo que alguns não concordem, isso é uma maravilha para o meio ambiente. Porque é dificílimo você comprovar quem realmente causou o dano. Dificílimo. Porque aí o cara chega lá e fala que foi o antigo proprietário. Já pensou se fosse assim? Ah, foi o antigo proprietário. Ah, então não posso fazer nada. Vou ter que ir atrás do antigo proprietário e agora vamos ter que provar isso, quem é que realmente causou o dano. Então não tem essa. Você que adquiriu é responsável, tá? O órgão ambiental não precisa nem ver. Quem que é o proprietário? Ah, é tal pessoa, é o João. Então é ele que vai responder pelo dano naquela propriedade, ainda que aquele dano tenha sido causado pelo antigo proprietário, beleza? E tem mais, galera. Não é o tema aqui dessa questão, mas só para adiantar. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. O que isso quer dizer? Que não precisa comprovar culpa. Basta você comprovar o dano e o nexo causal, só isso. Tem um dano, existe um nexo causal ali, vai responder. Não precisa comprovar culpa, responsabilidade objetiva. E a obrigação propter rem, ela é interessante, porque ela meio que quebra esse nexo, né? Você precisa observar apenas se há o dano. Nem precisa observar esse nexo causal, porque o atual proprietário realmente ele não causou o dano. Quem causou foi o antigo, mas não interessa, porque ele adquiriu a propriedade e quando ele adquire a propriedade, ele adquire todo o passivo, toda a responsabilidade, tá ok? A obrigação é do atual proprietário, tá entendido? Então, é bom isso ficar muito claro, porque isso confunde, acho que é por isso que a FGV cobrou tanto isso. Porque isso gera uma certa confusão na cabeça do candidato. Ele pensa, poxa, mas isso não está certo, não foi o cara que causou o dano. Né? Não tem nexo causal aí. Mas não interessa, galera. Obrigação propter rem é assim. Basta comprovar o dano e o atual proprietário vai ter que responder e acabou. Tá beleza? Vamos então resolver agora a nossa questão. Vamos lá. Então, entendido isso, pessoal, obrigação propter rem, tá? É o seguinte, imagina aqui, ó. Tem aqui o José. O José vendeu a propriedade para o João, né? O João adquiriu. E a propriedade está aqui desmatada. Desmatada, né? E o João adquiriu assim. Galera, na hora da fiscalização, imagina que chegou aqui em cima do João o IBAMA e multou o João, mandou ele se virar e dar conta e recuperar o dano que ele causou, né? Que ele causou não, né? O dano que foi causado à propriedade. O João pode alegar, pessoal, o que ele quiser, falar que foi o José que causou, realmente foi o José que entregou a área desmatada, mas quando o João adquiriu essa propriedade, ele adquiriu toda a obrigação por aquele bem. Porque as obrigações do Código Florestal são transmitidas ao sucessor. Tem natureza real e são transmitidas ao sucessor. Então, o José transmitiu ao João essa obrigação. Era obrigação do João, na hora de comprar, verificar se a propriedade estava regular. Quando a gente adquire uma casa, a gente não verifica tudo, se está regular, se tem dívida, se não tem, como é que está a casa, se tem rachadura, se tem vazamento, como é que está a parte elétrica, hidráulica. Na hora que você adquire uma propriedade rural, é a mesma coisa. Você tem que ver como é que está a terra. Se ela está desmatada,
se a APP está preservada, se a reserva legal está demarcada, tudo isso. João não fez isso, problema dele e é ele que vai responder e vai ter que recuperar a área, beleza? Então vamos lá para a nossa questão. Olha só, João, militante ambientalista, ele ainda é militante ambientalista, ó. Olha só que coisa. Adquire uma chácara em área rural já degradada. Então a chácara em área rural já estava degradada. Ele adquiriu com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Há alguns meses depois, ele foi notificado, né? Ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Então aqui é uma APP, né? Uma APP e diante disso vamos ver o que a questão pede. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. João, né, aquele que adquiriu a terra, é responsável pela degradação da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação próprio terreno. Galera, exatamente o que eu falei com vocês aí na parte teórica, né? Exatamente com as mesmas palavras. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação. Esse é o gabarito, sem dúvida, tá ok? Vamos analisar as demais. João somente teria a obrigação de regenerar a área caso soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo proprietário, em homenagem ao princípio da boa-fé. Não. Tá errado, tá? Mesmo sabendo ou não sabendo, a responsabilidade é do João. O único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que João não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não cometeu. Tá vendo? A banca trabalha com isso, pessoal, porque quem nunca estudou direito ambiental, né, ou só leu o código e não entendeu muito bem o que estava escrito lá, que lá no código não está escrito obrigação próprio terreno, não tem essa palavrinha lá, tá? Tem lá dizendo que é uma obrigação que é transmitida ao sucessor, tá? Mas muitas vezes a banca, por exemplo, cobrou a palavra obrigação próprio terreno, tá vendo? Não está lá na letra da lei assim. Isso aqui é um termo da doutrina, um termo que é utilizado na jurisprudência, tá ok? Então você precisa ter um conhecimento além do que está na letra da lei. E às vezes o candidato lê isso aqui, ó, o único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que João não pode ser responsabilizado por ato ilícito. E aí ele marca certo. E ele cai numa pegadinha da banca, tá? Por desconhecimento da legislação ambiental. Letra D. Não há responsabilidade do antigo proprietário ou de João, mas da administração pública em razão da omissão na fiscalização ambiental quando da transmissão da propriedade. Também está errado, tá? Isso aqui não existe. Então, nós ficamos aqui com o gabarito letra A. Ok, pessoal? Então, a gente viu aqui um tema muito cobrado, muito explorado em prova, que é o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, e o tópico era obrigação próprio terreno. Só a FGV cobrou isso aí 3 vezes, galera. Em 3 exames, nós tivemos a cobrança de obrigação próprio terreno. Vocês podem conferir no PDF aí, que estão aí as 3 questões que a FGV cobrou, beleza? Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima questão. Até lá!